deusa! Seja muito bem-vinda ao meu canal, me chamo Fran Narciso, sou taróloga e mentora de tarólogas. Enfim, bora lá! Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o medo de se expor. Eu tenho uma frase que eu uso, vocês relevem aí o humor, tá? O humor, ele é bem profundo, que é pobre não pode ser low profile. A gente já começa por aí, né? Pra entender. Claro que nem tudo tem que vir dessa premissa super radical, né? Porque nem todo mundo realmente tá disposto. Olha, a gente tem um participante hoje. Nem todo mundo tá disposto e quer isso. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque se você é taróloga, se você presta algum serviço, trabalha com algo onde você... onde, querendo ou não, aquilo que você escolheu te exige uma certa exposição e você tem medo de se expor e gravar, a gente vai falar sobre quais são as causas disso. Né? Como que eu desbloqueio isso, né? O que eu tenho que trabalhar na minha mente? Porque quando a gente fala de exposição, a gente fala muito da questão mental. Primeiro, como que você se enxerga, né? Como que você vê as pessoas que se expõem também. Então, assim, isso são crenças e coisas muito mais profundas. Que envolvem, inclusive, até traumas. Quando a gente não quer se expor, não quer gravar, não quer mostrar quem a gente é ali, né, pro mundo, né? Então, assim... Então, a primeira coisa, se vocês querem ganhar dinheiro com a internet, não tem como fazer dinheiro com a internet sem, né, eu digo mais no nicho do tarô, assim, né? Tem tarólogas que não se expõem o rosto? Tem. É mais difícil? Você vai ter que ser vai ter que desenvolver outras habilidades muito mais profundas? Sim. Mas, assim, tudo tem o seu desafio, o seu ônus e bônus. Né? Aqui eu tô pra falar com quem realmente não, Fran, mas eu quero gravar, né? Eu sinto que eu preciso gravar, até porque há muitos benefícios quando você se expõe o seu rosto, porque você gera conexão, credibilidade, as pessoas confiam muito mais, você trabalha a sua marca pessoal, então você desenvolve um crescimento muito profundo também de conexão com os seus clientes. Então, assim, tudo isso a gente analisa, tá? Então, olha só, primeira coisa, né? Existe o medo. Ai, Fran, eu tenho medo, né? Eu tenho medo de gravar, eu tenho medo de aparecer. O que tem por trás do teu medo? Se o teu medo... A gente vai começar uma sessão de terapia hoje, tá? Se o teu medo fosse uma idade, qual idade ela seria? Se o teu medo fosse uma situação que você passou na tua vida, que situação seria essa? Aí a gente já começa a entrar um pouco na sistêmica, né? Porque jaz aqui uma consteladora familiar. Mas é entender da onde que vem. Porque o medo, gente, às vezes é o medo do desconhecido, medo daquilo que eu não posso controlar. Porque quando eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, eu não sei o que vai passar pela cabeça de vocês. Eu não sei o que vocês vão sair falando do meu trabalho, das coisas que eu tô aqui falando. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre a minha vida e sobre o meu trabalho. E, sinceramente, por muito tempo eu deixei de gravar, eu me travei muito justamente por esse medo de julgamento. Medo de ser quem eu sou. Medo de dizer, eu acredito nisso, eu defendo isso. Essa é a minha forma de trabalhar, essa sou eu. Né? Então, assim, porque você tem que sustentar quem você é. Só que a gente quer ser quem a gente é, mas a gente não quer sustentar quem a gente é. E aí, amor, o que acontece? Né? Daí é caos. Então, assim, o medo, ele é sim um medo, muitas vezes, do julgamento, é um medo de errar, é o desconforto de se colocar num novo lugar, que querendo ou não, você está num novo lugar, você está numa nova dinâmica, você não é acostumada a gravar, você não é acostumada a fazer todo esse rolê. Então, assim, é o novo, é o medo do desconhecido também, né? E aí a gente tem algumas raízes emocionais, né, que eu trago muito. Se teu medo tivesse uma idade, qual ele seria? Se o teu medo fosse uma situação, qual ele seria? Se o teu medo te lembra algo lá no passado, né? Por exemplo, tem pessoas que eu já atendi, né, mentoradas e tarólogas, enfim, pessoas que têm medo de se expor porque foram muito humilhadas na infância. Tem uma ferida de humilhação muito profunda. Sofreram bullying na escola, não conseguiam apresentar trabalho, eram sempre as mais tímidas, tinham muita vergonha, e aí já foram muito linchadas por isso, e sofreram muito bullying. E aí chega na vida adulta, eu não quero me expor, porque isso vai me lembrar o constrangimento que eu sofri lá quando eu me expus. Então, assim, são dores e traumas que a gente tem e a gente vai trazendo isso pra nossa vida que vai travando o nosso crescimento financeiro e profissional. Não pense que você não faz mais dinheiro hoje só porque você não sabe fazer dinheiro. É porque você não tem a estrutura emocional
para executar o que precisa. Muitas vezes você sabe o que você tem que executar, só que você não consegue executar porque você tá com alguma trava emocional. Isso é uma parte, inclusive, do meu método na Imperatriz. Não tem como eu trabalhar, nossa, tornar você uma imperatriz, enfiar uma coroa na cabeça e sair gravando e lá, te transformar nesse furacão criativo e comunicativa, se você não tem base emocional, se você não tá ali naquele arquétipo da Imperatriz, se nutrindo, se maternando, se acolhendo, se validando, com a autoestima assim, ó, no talo, entende? Então, tudo isso a gente trabalha, né, dentro da minha mentoria. Então, a gente precisa entender o que tem por trás do meu medo, quais são as raízes emocionais, né? De quem eu tô precisando ou esperando uma validação, né? A quem eu quero agradar. E outra, diferente de quem eu me torno da minha família, quando eu me exponho, quando eu gravo, quando eu faço dinheiro, quando eu cresço, tudo isso são lealdades, gente. Então a gente vai trabalhando esse mental e essas crenças. Porque eu sempre falo muito de estrutura interna. Por muito tempo eu fiz muita coisa sem ter uma estrutura interna. E com isso veio adoecimentos, veio processos profundos de depressão, veio problemas no útero, tireoide, sobrepeso, várias coisas. Então, nossa, Fran, então tudo isso vem com a exposição? Não, amor. Estrutura interna. Quando você assume lugares, responsabilidades, faz coisas sem ter um preparo, então quer dizer que eu tenho que esperar mais? Não é isso. Quer dizer que você não tá sendo você, em essência. Não tá se respeitando. Não quer dizer que você vai começar a gravar que você vai adoecer, não é isso. A questão é, você precisa ter essa estrutura. É aí que você tem que olhar. Pra tua base emocional, para as tuas raízes, para aquilo que te lembra algo lá do passado. Que é aí que você vai conseguir destravar. Não adianta você comprar um curso de marketing, você comprar um curso de stories, um curso de criar conteúdo, você tipo assim, fazer um ensaio fotográfico maravilhoso, você fazer, nossa, altas produção, Happy Richards, né? Cinematográficas, fotos e coisa arada, e ter um branding, ter uma arte bonita no Canva e várias coisas, se você tá podre e tá com medo de aparecer e falar. Ou quando tu aparece na câmera, tá toda travada. Entende? Fran, mas ninguém começa falando super bem na câmera. Não, realmente a gente tem que aprender. No começo a gente fala, mas eu lembro que eu gravava, gente, deixa eu pegar esse celular aqui. Eu lembro que eu gravava e eu fazia assim, ó. Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu tô com uma promoção de tarô aqui pra vocês. Blá, 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 blá. É a menina aqui, ó, a criança aqui, ó. Ai, eu sou tão boazinha, eu sou tão galera. Então, assim, postura. Se eu tivesse assim, ai, gente, então, vocês têm medo de gravar? Mas assim, não precisa ter medo de gravar. Não, aqui, ó. Postura corporal. Só que isso vem de dentro, né? Você pode treinar o seu corpo, treinar a sua mente, mas você precisa olhar para sua base emocional, para que isso não contamine e não trave você, porque se você tá travada de gravar e aparecer, é porque você tem medo de julgamento, que você tá com a sua base emocional poluída. Você vai precisar olhar para suas questões, né? Para a forma como você se vê, a sua autoimagem, a sua autoestima, a sua autoconfiança, tudo aquilo que tá lá bem no fundo, que tudo isso tá envolvendo essa trava que no fim você não consegue colocar os seus projetos para rodar, você não consegue captar cliente, gravar, falar do seu trabalho, não consegue vender, não consegue finalizar as coisas. Você começa várias coisas e não termina. Faz promessas mirabolantes, cria checklists e não faz nada. Então, assim, tudo isso começa lá na base emocional. Isso é parte, inclusive, do método Imperatriz, ok? Então, uma coisa também, gente, eu tenho esse lado, ok, vamos acolher, vamos entender de onde tá vindo a dor. Mas um outro ponto a dor não vai justificar a estagnação. Porque daí a gente começa a usar todo esse processo da base emocional como uma muleta. Ai, não, porque as ancestrais da minha família não gravavam vídeo, não se expõem, não faziam dinheiro, lá. Então agora eu preciso trabalhar isso e é por isso que eu não tô fazendo agora. É porque agora eu tenho trauma de ferida de humilhação. É porque agora eu tenho isso aqui. Aí começa a ficar louca do diagnóstico, né? Que jogue a primeira pedra quem nunca fez isso, né? Já fui a louquíssima do diagnóstico que ficava arrumando desculpa pra tudo. E não é assim que funciona, né? Então, assim, entender a sua base emocional não é ficar presa nela e usar isso como uma muleta e uma desculpa pra não executar o que você precisa.
O feminino é, eu vou acolher, eu vou lidar com a dor, eu vou viver essa dor, é um processo de cura, onde eu vou me maternar, me nutrir, imperatriz, né? Depois eu vou pro masculino, eu vou pro imperador, eu vou o quê? Pra ação, pro foco, pra estrutura. Tá, beleza, chega de drama. Foi o que eu, assim, ó, eu tive um processo ano passado, e até esse ano ainda ficou alguns resquícios, que acontecia uma coisa, eu desanimava, ai, não sei o quê. Não, chega, isso é o que eu quero fazer, eu vou estar decidida e bora. Imperador na veia. Chega de ficar na melancolia e querendo fugir do mundo, se esconder, ficar deitada na cama o dia inteiro, achando que vai cair do céu os teus sonhos. Não é assim, gente. Então, assim, a gente passa por isso, por essas estagnações, por essas autossabotagens, procrastinação, porque tudo isso tem a ver com a sua base emocional e o quanto você se apega nela e você trava aqui no processo de estrutura. Né? A vida, ela sempre vai estar acontecendo. Você sempre vai ter um trauma, um BO pra resolver, um problema na família, lá. Isso aconteceu, inclusive, essa semana comigo, gente. Tive vários BOs. E assim, deixei de viver, deixei de postar, deixei de fazer as coisas? Claro que não, porque é o meu trabalho, né? Claro que tudo tem um limite também. Dependendo do que tá acontecendo, às vezes tá passando por algo muito mais complexo, aí você precisa um pouco mais de tempo. Mas eu tô tentando dizer pra vocês que a criação... Porque que assim, ó, vamos lá. Recapitulando aqui, que a minha mente criativa começa a falar 1000 coisas ao mesmo tempo. Se você é CLT e você, sei lá, tá passando por um luto, uma coisa muito difícil na tua vida, tu tá mal, tá depressiva, lá, né? Eu digo assim, sem ser uma questão mais grave de doença, né? E aí, você deixa de ir trabalhar na empresa, de ficar lá 8, 9, 10 horas na empresa trabalhando seguidas? Não. Então, por que você deixa de gravar? Por que você deixa de criar conteúdo, de vender o seu produto? De fazer as coisas que você sabe que tem que fazer? Então, é entender que, pô, pro outro eu tô sempre ali, fazendo. Por que pra mim, pro meu negócio, pro meu sonho, pra aquilo que eu quero, eu travo tanto? Vamos analisar, gente. Vamos analisar. Vamos trazer pra realidade aqui. Que a maior inimiga que tu tem é tu mesma. Que é tu mesmo que te boicota. Né? Então, uma outra questão é a exposição, ela acontece o tempo todo. Porque quando você trabalha numa empresa, de CLT, por exemplo, você também se expõe. Você teve que ir lá fazer entrevista, falar sobre você. Isso é uma exposição. Agora, eu sei porque as pessoas têm essa loucura com a internet. Internet, melhor ainda, você não tá nem vendo ninguém na sua frente. Você tá aqui, ó, só vendo a câmera. Né? Então, ainda há essa questão, essa trava. Mas por quê? Tudo é exposição. Tem um mantra que eu falo aqui na empresa. Mulher próspera se expõe. Ela se posiciona, ela não se esconde. Quem não quer se expor, não quer se posicionar, não vai prosperar. E isso não é só sobre trabalho e carreira. É sobre também relacionamento. Se você não sair de casa, você não vai encontrar um namorado, gata. Né? Porque Tinder hoje em dia, aplicativo, convenhamos, só Jesus na causa. Às vezes tu vai precisar... E mesmo que tu conheça alguém no aplicativo, tu precisa sair com essa pessoa, tu precisa sair de casa, tu precisa se expor. Precisa mostrar quem você é pro mundo. Então a exposição, ela vai muito além mesmo de só postar na internet. Você tá o tempo todo se expondo. Você vai no mercado, você tá se expondo. Você vai fazer um curso, você tá se expondo. Você vai trabalhar no CLT, você tá se expondo. Então do que tu tem tanto medo? Tu tá o tempo todo mostrando quem tu é. Por que tu quer tanto se esconder? Não tem mais o que se esconder. Né? Então, gente, é a vida acontecendo, né? Então, isso é uma crise de identidade, de autoimagem, várias coisas, né? Então, assim, quando a gente trava na hora de gravar, não quero aparecer, não quero me expor, isso tem muito a ver com o teu ego também, né? Do tipo assim, porque daí se eu não mostrar, se eu não fizer, ninguém vai poder me julgar, ninguém vai poder me criticar, aí eu vou continuar achando que eu sou perfeita. Isso é a mesma coisa quem tá numa indisponibilidade emocional pro relacionamento. O que acontece? Essa pessoa que tá indisponível pro relacionamento, ela não tá tipo, porque agora eu tô em celibato, que o tal do celibato tá famoso agora, né? Porque eu tô celibato, então agora eu tô feliz, lá. O que acontece? Provavelmente a pessoa que tá em celibato, ela já se fudeu muito na vida do relacionamento, tá? Aí o que acontece? Ela sai desse rolê aqui onde ela vivia nas masmorras dos relacionamentos, e ela vai pro pedestal, ela sobe em cima de um pedestal e ela se afasta das relações e diz, eu tô em celibato porque eu tô me amando. Na verdade, você não tá se curando se amando, você tá evitando o gatilho. Então é a mesma coisa. Então assim, quando você se fecha, você se protege, você cria essa camada, esse muro, ou sobe em cima do pedestal de arrogância, aí você fica lá rodando seu feed, julgando todo mundo. Como que você vê as pessoas que criam conteúdo? Porque eu já escutei de pessoas que, eu acho que quem se expõe muito na vida tem alguma coisa errada, são meio problemáticos. Eu já ouvi isso, gente. É sério? Já ouvi isso.
Então, o ponto é, o sucesso, a prosperidade, principalmente se você é taróloga, vem com você se expor. Porque quem não é visto não é lembrado. Então não adianta, eu vou postar hoje e falar aqui do tarô. Aí amanhã desaparece. E aí fica nesse meio. Não. Você tem que ter constância. Como que eu vou ter constância pra gravar, Fran? Adquira conhecimento, né? Hoje eu tenho uma consultoria, né? Até na mentoria também a gente cria linha editorial, eu te ensino a gravar, te ensino a criar conteúdo. A consultoria a gente dá uma organizada também, né? Então, assim, hoje também na internet você tem muito conhecimento sobre criação de conteúdo. Então você pode utilizar como ferramenta, mas a riqueza do teu conteúdo vai ser a tua base emocional, vai ser o teu conhecimento que tu estudou como taróloga, como terapeuta, entende? Então, a exposição, ela não é uma escolha, principalmente se você é pobre, coração. Sinto lhe dizer. Se você quer captar cliente, crescer, porque você não vai ir pro meio de uma praça tirar tarô na praça, né? Duvido. Pode ser que uma outra faça essa loucura. Eu acho legal, acho conceitual, acho aesthetic, né? Mas assim, todo dia, num calor, hoje mesmo, tô no ar-condicionado, no calor de 30 graus. Não tem condição não, gente. Então assim, você vai querer estar aqui no seu quarto, na sua casa, trabalhando home office. Mas você vai ter que gravar e pagar o preço. Porque não adianta querer viralizar, querer ter muita visibilidade e não pagar o preço. Não aparecer, não se desenvolver, melhorar sua comunicação, aprender a gravar, aprender a criar conteúdo. Eu digo que, por que a gente investe tanto dinheiro, tanta energia numa faculdade que dura 4, 5, 6 anos, que só depois você vai poder trabalhar, atuar e trazer resultado. E aí na internet, que tu já pode começar a gravar e fazer dinheiro, a gente fica assim, travada, não é uma loucura? Porque isso é uma crença inconsciente, gente, que a gente tá muito apegado a sistemas tradicionais de fazer dinheiro. Só que a gente não tá mais em sistemas tradicionais, a gente já tem esse novo, essa internet, esse digital, para que você saia desse tradicional e cresça. Então aproveita, você tá vivendo a melhor época para captar cliente, para crescer na internet e para ser uma taróloga de sucesso também. Certo? Me segue lá na rede social ao lado, se você não me segue lá no Instagram, @FranNarciso. E se inscreve aqui no canal, gente, não esquece. Beijo!